Paz. Hoje eu gostaria de fazer uma leitura do Evangelho e vou fazer uma coisa que não é o correto, né? Abrir aleatoriamente o Evangelho e certamente a lição servirá para todos nós. Porque o Evangelho são lições do Cristo que vêm para nos orientar, nos esclarecer e dar as esperanças da transformação que nós necessitamos diante das asperezas que ainda temos no nosso espírito. O correto do Evangelho é fazer um estudo, ler da primeira página até o seu final. Quando terminar, retorne à primeira página. Nós temos aqui na casa um curso sobre o Evangelho. E uma das belezas do Evangelho segundo o Espiritismo, que aliás não é uma coisa do Espiritismo, o Evangelho é o Evangelho de Jesus. Apenas as explicações dadas por espíritos iluminados a respeito das mensagens do Cristo. E essas mensagens foram escolhidas pelos espíritos. A introdução do Evangelho é maravilhosa. Ela nos fala sobre a origem do cristianismo, o que precedeu ao cristianismo, os filósofos, posteriormente os profetas. Então, o Evangelho sempre vale a pena e deve ser uma leitura diária, inclusive nas nossas reuniões do culto do lar. Então, eu vou pedir a gentileza de fazer uma abertura aleatória para a gente poder fazer esta leitura. Bom, caiu numa página cujo título é "Não se pode servir a Deus e a Mamon". E estamos aqui diante, então, de um tema muito atual, porque vai falar a respeito do dinheiro. O servir a Deus é uma situação que se coloca de seguir a vida com humildade, com trabalho, com dedicação. E a mamon é o dinheiro. Né? Quando se busca, diante da avareza, apenas arrecadar bens materiais. E nós vivemos num mundo em que nós estamos sofrendo diariamente esta compulsão em busca de bens materiais. Apenas para citar um item, telefone celular. A cada dia surge um novo telefone celular. Hoje, o telefone celular, ele nos orienta para estradas, avisa que tem um radar lá na frente, ele é bússola, ele é máquina de somar, ele é máquina fotográfica, ele nos permite comunicação visual instantaneamente em qualquer parte do mundo. Há uma infinidade de coisas, tem joguinhos, brincadeiras. Né? Então, é uma coisa, a cada dia surge um modelo novo. E com isto surge a vontade de tê-lo mais moderno, mais atual. E as pessoas, e eu me incluo, porque não sou diferente de ninguém, ficam trabalhando, ficam se fixando em busca dessas
situações que não são as necessidades básicas, né? O mundo hoje exige que tenhamos aí um telefone celular. E acredito que, se não todos, a grande maioria aqui é portador de um telefone celular. Nós não podemos fugir à tecnologia. Ela está aí para nos ajudar. Porém, precisamos ter, diante dela, um certo cuidado para não nos precipitar em busca do que a lição está nos chamando, a mamon, ao dinheiro, aos bens materiais. Então, que não nos fixemos nisto. E aqui vem um comentário, a página aberta é um comentário sobre a avareza. E diz assim, é um tema de Lucas. Então, no meio da turba, um homem lhes disse, mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse, ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou, tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Há pouco ouvimos o nosso caro confrade Emerson nos chamando para nos livrarmos de situações que poderiam denotar a avareza. Nós costumamos guardar no fundo das nossas malas um paletó, uma blusa de frio, achando que eu vou me utilizar dela. Quando muitas vezes isso fica anos no fundo do guarda-roupa. Por que não doar? Veja, quanta gente tinha bens em casa que já não mais utilizava, mas que permitiram mobiliar uma casa para quem necessitava de tais bens. E nós muitas vezes guardamos essas coisas, né? E ficamos com coisas, vamos ajuntando coisas que não nos levarão a caminho algum. E poderíamos nos desfazer deles e fazendo a felicidade de quem os recebe. Eu me lembro aqui, e a Rosalina aqui presente, Omilia, provavelmente estiveram presentes, no primeiro curso que foi dado aqui no Kardec, era nos sábados à tarde, e ele era organizado pelo... Me fugiu o nome. Ele é parente do... Ei, idadezinha, viu? Pois bem. Fala, Silvio. Ah, sim, Meri Seba. Olha aí. Eu precisando de alguma coisa que estava guardada com o Silvio. E ele se abre, me doa, faz a minha felicidade e me tira aí de uma enrascada, né? E o Meri Seba é uma pessoa que trabalha com marketing. Trabalhou muitos anos em São Paulo e ele fez uma campanha na Federação Espírita do Estado de São Paulo chamada Comece pelo Começo, para estudar a doutrina espírita. Comece pelo começo é
estudar as primeiras obras de Kardec, as primeiras obras da doutrina espírita. E eu estou me lembrando desse fato, porque ele tinha um cartaz que ele guardava consigo, que era o cartaz que foi distribuído a todos os centros espíritas do estado de São Paulo. E ele veio e disse assim, eu estou doando este cartaz hoje para o Centro Espírita, Associação Espírita Allan Kardec, porque eu quero me desfazer das coisas que me prendem. E a esse mesmo propósito, eu me lembro de uma passagem que aconteceu com o poeta Castro Alves. Castro Alves tinha uma amante, Eugênia Câmara, moravam no bairro próximo da faculdade do Largo São Francisco, e um dia ele briga com a namorada e sai para caçar, e vai muito longe. Ele vai ao bairro do Brás, onde é hoje o Brás, que é praticamente centro da cidade hoje. Ao atravessar um tronco caído, ele dispara a arma no pé. Isso foi por volta de 1860. Época em que não se tinha os medicamentos que temos hoje, não se sabia sequer de sulfa, de antibiótico. E ele, então, o pé sofre uma gangrena passado alguns dias. E o médico se vê obrigado a cortar-lhe o pé. Castro Alves era um poeta anti-esclavagista, fazia campanha contra os escravagistas, pela libertação dos escravos. Era um moço bonito, poeta, de boa fala. E o médico ficou com dó. E Castro Alves vê na fisionomia do médico que ele titubeava. Agora, vejam a resposta colocada pelo poeta e veja a maturidade espiritual. Vendo então o médico titubear, ele diz ao médico: corte-o, doutor, corte-o. Só assim serei menos matéria. Olha a grandeza desse espírito. Isso, evidentemente, não vai falar da avareza, mas fala da grandeza do espírito. Espíritos como esses certamente vieram para ilustrar as nossas vidas, mostrar caminhos do bem para todos nós. Continua Lucas dizendo assim: disse-lhes a seguir esta parábola: havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que colher? Aqui está. Disse o que farei: demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és. Esta noite mesmo tornar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. A lição
é muito clara, é muito conhecida de todos nós, né? E mostra mais uma vez que a gente precisa repensar sobre o que precisamos efetivamente possuir, né? Creio que todos aqui presentes, pessoas bem vestidas, pessoas que tiveram a oportunidade da vida, todos nós, né, temos mais do que suficiente para vivermos bem. Por que não dispor daquilo, e agora eu já estou falando para mim mesmo, daquilo que guardo num canto, esperando que um dia eu vá utilizá-lo, mas sabendo no meu íntimo que não será utilizado. São muitas vezes coisas velhas, não imprestáveis, porque guardamos, mas que poderiam servir a quem tem necessidade. Isso também nós podemos nos referir como o exemplo que o Silvio me deu, né? Não é guardar para si o conhecimento, a palavra que possa amenizar a dor do outro. Este centro tem, às terças-feiras, um grupo de pessoas que saem em vários pequenos grupos pelos bairros mais à periferia, atendendo pessoas doentes, pessoas que estão em casa, muitas vezes acamados, sem ter ninguém para conversar. Eles saem para dar um passe, para conversar, para dar um alento, para levar consolo. Isto é caridade. É um trabalho maravilhoso que é feito por nossos companheiros. Eu não tenho autoridade aqui, mas peço permissão para os dirigentes da casa de fazer o convite para todos aqueles que puderem. São 2 horas por semana, num período da tarde. Irão em grupos de 3, 4 pessoas para atender inúmeras pessoas. Muita gente solicita isso. Em alguma ocasião, num grupo similar que tem o Consolador, me disse uma das pessoas que trabalhavam neste atendimento, que em algumas casas eles chegavam e a pessoa dizia assim: puxa vida, vocês se atrasaram hoje. Atrasava meia hora, 40 minutos, porque tinha um atendimento anterior. Mas isto mostra da ânsia das pessoas em receber uma palavra de consolo, em ter alguém para conversar. Muitas vezes, só o fato de emprestarmos os nossos ouvidos a quem tem as queixas, as lamúrias, já faz bem à pessoa, né? Então, poderíamos tratar isto às pessoas que têm a possibilidade de fazê-lo e não faz, como uma avareza do bem. Na continuidade, vem um novo conto, uma nova lição de Jesus, chamada Jesus na casa de Zaqueu, também muito conhecido entre nós. E diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu. Chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo,
não o conseguia devido à multidão e por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a este lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, ele que era um publicano, um arrecadador de impostos, e os arrecadadores de impostos, ainda nos dias de hoje, não são bem vistos, né? E os impostos cada vez mais pesados. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhes disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Nesta lição, Jesus procura mostrar que basta muitas vezes um toque para que a pessoa desperte. E ele despertou-se diante da figura do Cristo. Abriu o seu coração ao dizer-lhe que havia, sim, prejudicado as pessoas e que ele haveria de repor a isto 4 vezes mais do que ele havia retirado. E Jesus, como um personagem que conhece o espírito humano, viu em Zaqueu a sinceridade. E diz, então, da sua salvação. Essas transformações de um toque, muitas vezes acontecem, não são raras, mas também não ocorrem a miúde. Transformações devem ocorrer nas nossas vidas diante das nossas experiências. Muitas vezes maldizemos as experiências difíceis, mas são as experiências difíceis que nos fazem pensar um pouco a respeito da nossa vida. São muitas vezes as palavras ásperas que nós produzimos, eu em particular, que me faz repensar sobre a vida. Metamorfose, meus irmãos, não ocorre para nós, pessoas comuns, da noite para o dia. Ela ocorre diante de reencarnações, diante de longo tempo. Me vem à mente agora uma passagem do livro Contos e Apólogos do Irmão X, pela mediunidade de Chico Xavier, que fala a respeito de transformação. O título da mensagem é No Reino das Borboletas. E ele diz o seguinte, que uma linda borboleta bailava no céu próximo de um charco, isto no crepúsculo, e brilhava com as suas asas diante do sol ainda iluminando o ambiente. E ele vê então um grupo de lagartas próximos do chão. E essa borboleta dirige-se a elas dizendo: minhas irmãs,
Eu estou aqui para lhes trazer esperança, para lhes dizer que não percam de vista o futuro das suas vidas. Vocês ainda, eu fui como vocês e vocês serão como eu sou. E terão a oportunidade de volitarem ao ar acima das copas das árvores para beber do néctar das flores, senti-las, o seu perfume e sair do charco. Não percam a esperança. E uma das lagartas, então, exclama: nossa, que beleza! A outra: oh, que maravilha! Diz ainda uma outra: deve ser uma fada preciosa. E a borboleta, então, diz: não, não sou uma fada, não sou uma miragem, eu estou apenas lhes trazendo a esperança da transformação. E continua o seu bailado. Nisto, uma lagarta mais velha, que estava afastada, chega e vê o final da conversa. E diz às irmãs: deixe de sonho, isto é conversa mole. Vamos parar com isto, porque este ser é um ser que praticamente não existe. Nós não temos asas. Hoje eu descobri uma horta nova e já sei o pé de couve que vai nos abrigar. E ali vamos comer, saciar nossa fome e dormir. Cai a noite, a lagarta mais velha entra num sono profundo e no dia seguinte não desperta, o que causa surpresa para as outras lagartas, que acompanham, no passar dos dias, a imobilidade daquela lagarta, até que um dia rompe-se uma linda borboleta que voa pelos ares. E o irmão X termina a sua lição, o seu apólogo, nos dizendo o seguinte: os homens muitas vezes se parecem com as borboletas. Sabemos da metamorfose, sabemos das transformações que necessitamos, mas a incredulidade, como a lagarta velha, nos leva muitas vezes a continuar patinando na lama, no charco, como as velhas mariposas. Que todos tenham um domingo de paz, aproveitem a reunião de família e aproveitem esse ambiente para continuar em preces até o atendimento para os nossos passes. Muita paz a todos.